Olá, muito bom dia para você. Quinta-feira, 9 de outubro, o JT1 de hoje está chegando, trazendo muita informação sobre a política regional. Será que o poder público está preocupado mesmo com a população? Sabe qual era o tempo previsto para a conclusão da segunda fase do VLT? 2 anos e meio. Sabe quanto tempo já se passou dessa data? 2 anos e meio, portanto, 5 aninhos já esperando a obra do VLT. Mozart Dias, alguma luz no fim do túnel? Bom dia. Ainda não. O que a gente tem de informação é que nesse segundo semestre vai operar. Mas vamos aguardar. Daqui a pouco a gente traz mais informações, mais detalhes dessa grande obra que mudou todo o cotidiano na Baixada Santista. É com você. Mudou e ainda não foi inaugurada. Em São Vicente teve protesto na Câmara Municipal. Daqui a pouco vamos falar dos motivos e mostrar que o poder público diz uma coisa, mas faz outra. Outubro Rosa, mês dedicado a alertar as mulheres sobre a prevenção ao câncer de mama, certo? Muitos anúncios, mas na prática, Vanessa Medeiros, bom dia. O que está acontecendo aqui em Santos? Oi, Rodrigo, bom dia. Olha, uma telespectadora falou que viu o anúncio de 1.000 vagas do exame da mamografia. Foi até uma policlínica, mas disse que quando chegou lá, ninguém estava sabendo de nada. Tentou marcar também pelo 0800, não conseguiu. E tentou uma resposta pela ouvidoria e não conseguiu. Então, daqui a pouquinho a gente vai conversar com uma porta-voz da prefeitura para tentar entender o que aconteceu e dar uma resposta para você que está em casa e precisa fazer esse exame tão importante. Já, já. Até já, Vanessa Medeiros. O PROCON e o DETRAN realizam uma ação conjunta para orientar os vendedores de loja de carros usados lá no Vale do Ribeira. Dione Aguiar, bom dia. Bom dia, Rodrigo Nardelli. A orientação acontece em 2 cidades do Vale, Registro e Cajati, onde eu estou. Até daqui a pouquinho com mais informações, Rodrigo. Até já, Dione Aguiar. E com a chegada da primavera, como será que estão os preços dos alimentos na feira? A Marcela Damori foi conferir lá em Praia Grande. Conta pra gente. Bom dia, Damori. Exatamente, com a chegada da nova estação, alguns produtos ficaram um pouquinho mais baratos aqui pela feira, viu? Com destaque para as verduras e também para as frutas. É uma oportunidade para a gente comer um pouquinho mais saudável e pagando pouco. Ok, já já mais informações direto da feira com a Marcela Damori. E tem programação também, sabe para quem? Para as crianças. Yasmin Braga vai contar pra gente o que está rolando aqui por Santos. Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia para você. Para quem está acompanhando aqui o JT1, a gente vai falar sobre uma programação especial de Halloween para os pequenos. É uma programação da Fábrica de Cultura. É um programa realizado pelo governo do estado. Eles estão colocando aqui em prática a imaginação, a criatividade, pintando esses desenhos de morcegos, esse personagem tão importante do Dia das Bruxas. Já já eu vou trazer todos os detalhes. Ok, até já, Yasmin. Tudo isso e muito mais agora no JT1. Vamos começar falando sobre a segunda fase do VLT. O veículo leve sobre trilhos já está circulando pelo centro de Santos para testes, mas as estações ainda não estão totalmente prontas. O Estado já disponibilizou mais recursos para a conclusão dos trabalhos. E tem um detalhe: o prazo previsto para entregar a obra dobrou. Isso mesmo, dobrou. Vamos juntos aqui no nosso telão ver o que aconteceu. Prazo inicial, primeiro prazo, lá em 2020, quando anunciaram, era de que as obras do VLT demorariam 30 meses, o que equivale a 2 anos e meio, certo? Aí deram um segundo prazo, porque não conseguiram cumprir os 30 meses. Jogaram mais 16 meses nessa conta, portanto aumentou para 46. O terceiro prazo, mais alguns meses. Ao todo já foram 52. Quarto prazo dado, subiu para 57 meses ao tempo, desde o início da obra. Quinto prazo, bateu aqui, ó, o dobro do previsto. Era 30 meses o prazo inicial e aí, no final do ano passado, chegou a 60 meses. Data essa que foi concluída agora, neste mês de setembro, tá? E o prazo atual
é de que as obras vão ser concluídas até dezembro. Tudo indo até dezembro, então, a estação estará funcionando. Olha só, daria para ter feito duas linhas novas de VLT neste tempo. A que ainda não foi inaugurada e mais uma. Olha só a lentidão para a entrega de uma obra tão importante. Mozart Dias, como acabamos de ver, a previsão inicial era de 2 anos e meio, já chegamos a 5 anos e nada do VLT melhorar o transporte aqui em direção ao Centro Histórico de Santos. E o pior, este atraso de 2 anos e meio já prejudicou muita gente e a obra também já tem uns poréns aí pelo caminho, Nardelli, alguns poréns, sim, para até justificar ou tentar justificar todo esse atraso que você mostrou, Você mostrou diversas datas que não foram cumpridas. Aliás, teve uma última data que o governador deu em fevereiro, que em 6 meses tudo estaria redondo, acontecendo. Só que não aconteceu, Em agosto, ele não estava preparado e agora a última data que foi dada, que foi repassada, foi o que você acabou de falar, de dezembro. Vamos aguardar. E esses poréns, sim, esbarram no sistema que foi implantado aqui para funcionar, nos testes também de desníveis que acontecem durante esse trajeto. São 8 quilômetros, 12 estações. A previsão é que 35 mil pessoas possam utilizar esse transporte que vai facilitar sim a vida de quem vive em Santos, de quem vem de São Vicente para Santos também. Então isso vai impactar bastante, redução de tempo, redução de custo. Então é uma obra bem-vinda, só que essa obra não está acontecendo. Os impactos que a gente está vendo também é na vida de quem vive aqui no centro ou convive aqui no centro. Muitos comércios foram fechados por conta da baixa movimentação, Muitas ruas ficaram fechadas durante todo esse processo de implantação dos trilhos do VLT. 8 quilômetros, 12 estações foram instaladas. Muitas delas, como essa daqui da Poupatempo, está fechada, está toda isolada, até bem sinalizada, mas elas estão prontas, estão aguardando sim a movimentação de pessoas. Eu conversei com alguns possíveis usuários e eles relatam isso, que acabam gastando mais tempo. Quem vem trabalhar aqui no centro acaba gastando mais tempo para vir para cá, para ir embora, para ir até os clientes. Quem estuda e trabalha também reclama da mesma coisa, já que sem o VLT, você depende do ônibus. E aí é mais um custo para o ônibus atrasa, um dia de chuva, tudo fica pior. Agora, no VLT, o cronograma acaba sendo um pouco mais redondo, Nardelli? Então, assim, a gente vai acompanhando, estamos acompanhando todos esses atrasos, estamos de olho nessa implantação, nessa longa implantação do VLT. É com você. Como eu sempre falo, o poder público pode atrasar. Ai de nós se deixamos de pagar em dia as nossas contas. Obrigado, Mozart Dias, pelas suas informações. Ontem, um grupo de pessoas realizou uma manifestação no plenário da Câmara de São Vicente. Os manifestantes protestaram contra uma nova cobrança para custeio da iluminação pública, projeto do prefeito que foi aprovado pela Câmara no dia 14 de agosto. Na prática, a cobrança vai aumentar o valor que o contribuinte paga para a prefeitura. Outro motivo que os manifestantes apresentaram foi um projeto do prefeito que permite à prefeitura vender para bancos os valores a receber como dívidas do IPTU. Isso tem nome: securitização da dívida. É uma forma da prefeitura conseguir dinheiro, uma vez que as despesas de São Vicente são maiores do que a arrecadação. A Prefeitura de São Vicente disse que a securitização da dívida ativa faz parte das recomendações dadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no final do ano passado. Essa ferramenta permite, entre outras coisas, captar recursos e reduzir a dívida pública municipal. A Prefeitura tem a receber mais de 3 bilhões e meio de reais. Segundo a Prefeitura, 25% deste valor já seria suficiente para quitar todas as dívidas do município. E reforçou que a securitização da dívida não faz ninguém perder a casa. Disse que a perda do imóvel ocorre quando a pessoa não paga o imposto, concluiu a nota da Prefeitura. O processo de securitização ainda gera muitas discussões. A gente sabe que os bancos são mais rápidos para cobrar a dívida do que o poder público. Dívida esta que, em muitos casos, não é gerada porque o contribuinte não quer pagar, mas ele precisa escolher entre comer e pagar água e luz ou pagar um IPTU caríssimo,
como é o de São Vicente. Outra questão que complica o entendimento por parte do munícipe é a prefeitura fazer de tudo para arrecadar mais dinheiro. Ela aumenta o valor do IPTU, recalcula, fiscaliza, cria taxa, aumenta a taxa e aí, em vez de reduzir os próprios gastos, realiza o aumento dos sonhos para os 28 secretários e também para o próprio prefeito. O salário líquido do prefeito aumentou R$5 mil só neste ano. O salário líquido dos secretários de São Vicente também 5 mil. Só com o primeiro escalão do executivo, o aumento das despesas chega a R$2 milhões por ano. Nesta semana, mostramos a reclamação do Alessandro, que há 2 meses pagou a taxa para um serviço de poda de árvore e nada tinha sido feito. Coincidentemente, nesta mesma semana em que a reclamação foi ao ar, equipes da prefeitura foram até o local e hoje, como parou um pouquinho de chover, a árvore recebeu a poda. Lembra que no mês passado falamos do asfalto esfarelando na rua Benjamin Constant, no centro de São Vicente? Foram 15 dias assim, com vários buracos. Depois da reportagem, fizeram um remendo e recentemente melhoraram o serviço. Lembra também do Bom Prato ali do centro, que servia a R$1 mais de 1.000 refeições por dia, ajudando aposentados, pensionistas, trabalhadores ali do centro? Virou um restaurante móvel que serve 300 refeições. Muitas pessoas que comiam lá reviram sacos de lixo de restaurantes para não morrer de fome agora à tarde. É só andar pelo centro da cidade para ver cenas assim. A prefeitura, que já subsidiava o transporte público no município para uma empresa que nunca cumpriu os requisitos do edital e oferecia um serviço horrível para a população, também chegou a pagar R$400 mil por mês a mais para salvar a empresa. O discurso da prefeitura é de que não tem dinheiro, mas na prática a prefeitura vive como se estivesse cheia da grana. São Vicente está perdendo moradores, comerciantes, prédios públicos que poderiam ajudar a aumentar a arrecadação, estão fechados, como o Horto, a Casa Martim Afonso, o Mercado Municipal. E sabe o que é o pior? Tudo isso aconteceu e acontece com os vereadores, assim, de braços cruzados, assistindo tudo, porque eles deveriam fiscalizar e representar o povo. E pelo povo não estão fazendo nada. Falando ainda de São Vicente, a prefeitura cobra tanto, dos munícipes. Dá só uma olhadinha aqui no que a gente vai mostrar. Reclamações de São Vicente, Maria de Fátima mostra aqui na rua Coronel José Ritz, na Cidade Náutica, não tem zeladoria, Falta de manutenção, caminhão, carreta parada ali na rua. Tem a reclamação também da Orla da Praia, o Romildo, falando aí sobre os banheiros que não têm condições de uso. Temos a reclamação também da dona Thelma, que desde setembro do ano passado, ela espera, setembro do ano passado, 1 ano, ela espera uma consulta de retorno de um cardiologista na UBS do Pompeba. O Rubens diz que reformaram a Orla do Gonzaguinha, mas esqueceram de fazer banheiro para quem frequenta e trabalha na praia. Tem também a mensagem do Luiz Carlos mostrando o buraco na rua José Otávio de Andrade, perto do 485, no Parque Continental. Isso aqui é falta de manutenção, falta de zeladoria. Aqui, um problema que a Sabesp joga para a Prefeitura e a Prefeitura joga para a Sabesp e na prática a população tem que andar com a rua aí esburacada. Foi o Ricardo que mandou essa mensagem. E o Luciano diz que a Prefeitura não fiscaliza vagas de estacionamento para idosos e também as vagas preferenciais. Veículos sem credencial e até motos ocupam as vagas. A Prefeitura precisa sim de dinheiro para cuidar da cidade, mas não adianta aumentar a arrecadação sem fechar a torneira do gasto público. R$2 milhões a mais por ano de aumento para secretários e prefeito? É para isso que estão arrecadando mais em São Vicente? Rafael Mota. Ufa!
Que dia hoje, né? Hoje é dia da gente pegar e mostrar um pouquinho do que o poder público faz em prol da população. Faz ou deixa de fazer, que é uma realidade constante. Boa tarde para você, boa tarde a você que acompanha o JT1. Vamos lá, por falar em obras que a gente não consegue ver o fim, né? Falamos aí do VLT. Aeroporto de Guarujá, que pé que tá essa obra, hein? Em andamento. Ontem teve uma audiência pública que foi chamada pela deputada federal Rosana Vale, do PL, que é primeira vice-presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal. Foi para discutir o andamento das obras e também a possibilidade de homologação dos serviços quando estiverem prontos, com uma autorização para que o aeroporto, lá na base aérea de Santos, em Vicente de Carvalho, Guarujá, comece a funcionar. Entre as participantes e os participantes desse encontro, esteve uma representante do Ministério de Portos e Aeroportos, uma diretora de investimentos chamada Luísa Deus Dará, que disse que o dinheiro está reservado para que as obras ocorram normalmente e há um prazo para que esses serviços terminem. Então, por partes, a gente conta como foi essa audiência e os desdobramentos que ela pode ter. Os recursos já estão mobilizados para que a gente faça essa entrega. Inicialmente, a previsão dessa entrega da infraestrutura pronta era dezembro desse ano, mas a previsão é de que, então, a gente tem essa infraestrutura, eu digo obras concluídas, né, até o final de janeiro, fevereiro? Até o final de janeiro a gente tem a parte toda até o final de janeiro. do aeroporto. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Portuário de Guarujá, que fez essa intervenção na manifestação da Luísa Deus Dará, também falou como é que está o andamento burocrático para que essas obras tenham andamento. Então, assim que a ANAC liberar o credenciamento, a própria ANAC nos informou que a hora que receber os documentos, ela vai levar em torno de 90 dias. Paralelamente a isso, a gente também já deu pedido, deu entrada no processo interno da Prefeitura para a gente ter o AVCB do Terminal Provisório de Passageiros, para que o Corpo de Bombeiros possa lá fazer a avaliação. A gente também já deu andamento, como falei há pouco, na liberação de operação por meio da CETESB. Mas também ocorre o seguinte, tem obras que acontecem e tem relação com outras. E a do Aeroporto Civil Metropolitano tem interferência do projeto do túnel entre Santos e Guarujá, que ainda passou da fase do leilão e nem sequer começaram as obras ainda. Quem fez essa afirmação, observando as possíveis consequências de relação de uma obra com outra, foi o brigadeiro Steven Maier, que é subdiretor de engenharia da Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica. Segundo ele, um dos cuidados que se devem ter é com a construção de acessos do lado de Guarujá para o futuro túnel que liga até Santos, porque dependendo da localização, pode ter interferência no comprimento da pista e no tamanho dos aviões que poderão servir o aeroporto. O pessoal vai sair do túnel e tem que cruzar ali a área da própria base para poder chegar na rodovia Cônigo Domênico Rangoni. Ele se tornaria um obstáculo para a aproximação de uma das cabeceiras da pista. Então, o que nós conversamos com a Autoridade Portuária de Santos é ou a gente precisa trocar o traçado dessa rodovia ou mergulhar esse traçado para que não gere nenhum obstáculo para a cabeceira, inclusive para permitir que futuramente esse aeroporto, que hoje tem 1.390 metros aí de comprimento, possa ser expandido. Existe uma possibilidade de expansão de cerca de 200 metros nessa pista. Do jeito que o projeto foi pensado até este momento, ele inviabiliza o funcionamento da pista do aeroporto, pelo menos da cabeceira da pista? Se nós mergulharmos essa rodovia, ou seja, se for também um túnel no cruzamento com a cabeceira, ele não gera absolutamente nenhum impacto. Basta então que haja diálogo. Uma das partes que devem falar é a APS, Autoridade Portuária de Santos, ligada ao governo federal. A outra é o governo do estado, que deve ser estimulado pela deputada federal Rosana Vale a se manifestar, a fim de que ele participe de discussões, possivelmente em uma subcomissão dentro da Comissão de Viação e Transportes, que Rosana pretende que seja criada. Ela conversaria com o presidente da comissão, o deputado federal Maurício Neves, do PP, aqui de São Paulo, a fim de que se criasse esse novo grupo dentro do grupo para levar a questão adiante. E ontem mesmo, a deputada Rosana Vale tirou esse trechinho
da fala do Brigadeiro para fazer uma postagem em redes sociais para dizer o seguinte: túnel do traçado, ou traçado do túnel, desculpe, Santos-Guarujá, do túnel Santos-Guarujá, pode impedir a expansão futura do aeroporto metropolitano, com um alerta da aeronáutica, dizendo que a expansão do aeroporto poderia ser comprometida. E aí, claro, quando surge uma informação dessas, há aquelas manifestações indignadas de muita gente que espera por décadas a realização de uma obra, como foi o caso de uma internauta que se manifestou assim: a pressa de aproveitar as oportunidades para se elegerem, todo mundo se amarrou no túnel, outros no aeroporto, agora um emperra o outro e nada vai sair. Mais uma vez, era uma vez. Os políticos só estão olhando para 2026 depois, tudo parado até a próxima eleição. Foi aí que a deputada federal Rosana Vale contemporizou, tentou aliviar um pouco. Calma aí, a gente vai chegar a uma conclusão dizendo que as duas obras vão ser feitas, túnel e aeroporto, e vão conviver harmonicamente, porque o problema foi apontado, a questão levantada pelo Brigadeiro da Aeronáutica, e será resolvido no projeto, uma vez que foi detectado antes de qualquer obra do túnel. Só para concluir essa questão, é uma atividade que ela faz politicamente no sentido de buscar entendimento. Rosana, ela tem dito, e falou isso até na audiência pública, que o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, ele é um parceiro, é alguém que está agindo conjuntamente, mesmo sendo ligado ao governo federal, ao qual Rosana faz oposição. E a obra do túnel tem metade de participação no governo do estado, que tem à frente Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aliado político de Rosana. Então, com todos esses entendimentos técnicos e políticos, há a perspectiva de que, desta vez, saia, por exemplo, a obra do aeroporto, com prazo de obras de infraestrutura até janeiro do ano que vem, como foi dito aqui agora há pouco, Rodrigo. Rafael Mota, te agradeço por enquanto. Daqui a pouquinho a gente traz informações aí de Mongaguá e São Vicente. Tá ótimo, um abraço. Valeu. Bom, falamos bastante de política, né? Vamos falar um pouquinho de economia, falar dos preços mais baixos nas feiras livres, porque algumas frutas, verduras e legumes tiveram queda. Marcela Damori está na feira ali no quadradão do Quietude, em Praia Grande, para mostrar para a gente quais os produtos que estão na safra. E a primavera, essa nova estação, chegou trazendo uma boa notícia aí para os consumidores. Explica para a gente, Damori. Isso mesmo, Rodrigo. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no JT1. A chegada da primavera trouxe um alívio para o nosso bolso. Então, itens essenciais do nosso dia a dia ficaram mais baratos. Olha só essa barraca de verduras aqui, por exemplo. Olha só a variedade de folhagens aí. São produtos que fazem parte do nosso dia a dia, como falei, já estão sentindo o impacto positivo da primavera. O alface aqui, por exemplo, olha só, está saindo a R$2, coisa que há cerca de 3 semanas atrás estava 5, hoje está saindo pela menos da metade do preço, né? O repolho também já caiu bastante, há 3 semanas ele saía por R$8, agora também está mais barato, está saindo a 4. E a explicação para isso é bastante simples. A primavera, ela traz temperaturas mais amenas e a quantidade de chuva na medida, ela acaba favorecendo, né, a agricultura. É a famosa lei da oferta e da procura na prática, Rodrigo. Com produtos com mais produtos chegando do campo, a oferta aqui na feira é maior e o preço para o consumidor final naturalmente acaba caindo. E essa queda, segundo os especialistas, pode chegar até 15% em alguns alimentos, o que faz uma diferença real no final do mês. E não são só as verduras, né? As frutas da estação, como o abacaxi, o melão, a melancia, que o Leandro Guedes está mostrando aí para você, também estão mais baratos. Olha só, o abacaxi estava R$10, agora já baixou um pouquinho, está 9, né? O melão amarelo também, há algumas semanas atrás, cerca de 3 semanas, estava R$15, agora já está saindo a R$10, né? Então, esse com certeza é o melhor momento para vir à feira, pesquisar, encher o carrinho com produtos frescos, saudáveis. É uma ótima oportunidade para cuidar da saúde, comer de uma forma mais saudável e cuidar, claro, do orçamento, com certeza. Volto com você, Rodrigo. Valeu, Marcela Damori. Obrigado aí pelas informações ao vivo da feira lá de Praia Grande, no Quietude. A seguir, vamos falar do Outubro Rosa, mas da dificuldade em conseguir atendimento. Voltamos já. Estamos de volta com o JT1, meio-dia e 13, aproveitando que estamos no mês das crianças e quando se comemora também o Halloween, as fábricas culturais de Santos estão com uma programação especial e de graça. Yasmin Braga está na Escola Santista, no bairro Vila Nova,
qual oficina de hoje? Eu vi que a galera já está meio que em clima de Halloween por aí, né? Já sim, viu, Rodrigo? E hoje a oficina é ainda mais especial, viu? Uma oficina de pintura, mas não só usando tinta, tem massinha, lápis de cor, papel picado, cola, tudo para criar esse universo lúdico de Halloween, Dia das Bruxas, e com uma inspiração especial do rock. Para falar sobre isso, eu vou conversar com a subgerente da Fábrica de Cultura de Santos, que é a Tatiana Bittencourt, que está aqui do meu lado. Conta um pouquinho pra gente, qual que é essa inspiração especial? A gente está trabalhando o rock, né, o Ozzy, né, trazendo muita cultura aí para as crianças das escolas do município, né? E hoje, em especial, a gente está trabalhando com a temática dos morcegos, né? E então estamos com as massinhas, né? Estamos fazendo pinturas com tinta, com giz de cera. Estamos também fazendo as colagens, né? Tudo para desenvolver a criatividade da garotada. O que mais vai ter nesse mês especial de Halloween? A gente já começou com contações de história, né, nas UMES aqui da cidade de Santos, né? A gente também tá fazendo essa temática da pintura, do desenho em várias unidades também aqui do município, né? E estamos vindo também aí com contos de horror, muita coisa divertida aí, um baile de Halloween que vamos fazer também no Morro do Pacheco, muita diversão aí no mês de outubro aqui para a garotada. Por que é importante eles terem esse contato, né? Porque muitas vezes eles não sabem nem o que é Halloween, por ser uma cultura estrangeira, e aqui eles estão aprendendo um pouquinho. É isso mesmo. Além de ser muito divertido, né? A gente vem também trabalhando aí a criatividade das crianças, né? A questão cultural também, né? Que vem enriquecer, e até emocional deles aprenderem a lidar com o medo de uma forma mais leve. E eles falam que já sabiam que era Halloween ou que era Dia das Bruxas, estão aprendendo hoje? Olha, muitos deles falam que é uma novidade, viu? Mas estão adorando, estão se divertindo e a gente se diverte junto com eles. Tati, muito obrigada, viu, por essas informações. Muito legal, Rodrigo. A gente volta a ser criança aqui, olhando os pequenos sendo crianças, né? E eles colocam a criatividade em jogo. A gente está vendo que eles usam vários materiais. Então tem, por exemplo, a massinha de modelar. Eles estão pintando com a massinha de modelar. Tem as tintas, o lápis de cor, tem papel picado, colorido. Então, cada um faz de um jeito, vai aprendendo a fazer. Isso é muito bacana para estimular essa criatividade da criançada nesse mês tão especial de Halloween, viu, Rodrigo? Eu volto com você. Estou curioso para saber se você já relembrou um pouquinho da sua infância hoje, colocando literalmente a mão na massinha. Valeu, Yasmin. Obrigado aí pelas informações. Uma boa tarde para você. Bom, vamos falar agora de um assunto que está no G1. Mariane Rossi já está aqui com a gente, porque saiu uma pesquisa aí nova do IBGE, trazendo dados aí sobre origem e destino das pessoas, o vai e vem de casa para o trabalho. Isso mesmo, Rodrigo. Dados quentinhos que saíram agora há pouco. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no JT1 também. Vamos conferir então os dados que estão aqui na reportagem que a gente publicou agora há pouco no G1. Dá para saber quanto tempo as pessoas levam para chegar do trabalho aqui na Baixada Santista. E isso varia realmente de cidade para cidade. O deslocamento mais comum entre os moradores da região é de entre 15 e 30 minutos, né? Cerca de 33% da população demora mais ou menos isso. São Vicente tem um dos deslocamentos mais longos, assim como Cubatão. E esses dados são do censo de 2022 do IBGE que foram divulgados hoje de forma nacional. Na reportagem que está no G1, a gente tem um mapa. Lá você consegue entrar, digitar o nome da cidade e aí você vai saber quanto tempo os trabalhadores levam da casa deles ao trabalho nessa cidade. Então, se você tem um vizinho aí, algum familiar que mora em alguma cidade ou outro estado, também dá para ver isso mesmo. Então, entra na reportagem lá do G1 e descobre realmente quanto tempo essa pessoa leva de casa ao trabalho. É bem curioso, né, isso, Rodrigo? Exatamente, é bem curioso e é importante para a gente refletir também sobre o tempo, né, que para muitas pessoas é o tempo de descanso. Verdade. Que ela está perdendo para se deslocar. A gente sabe que muitas vezes os centros urbanos, as áreas onde geram mais empregos, elas ficam afastadas das áreas residenciais e aí, consequentemente, a pessoa, sem conseguir comprar um imóvel próximo de onde ela trabalha,
mora longe, aí pega, às vezes, 1 hora, mais até de 1 hora aí de transporte. E fora que na nossa região, as cidades são bem integradas, né? Então, tem muitos moradores de Santos, por exemplo, que podem trabalhar em São Vicente, alguém que mora em Guarujá e precisa se deslocar até Santos. Então, aí os meios de transporte colaboram para isso, né? Para a gente ter essa oscilação aí entre o tempo de deslocamento entre uma cidade e outra. E mais notícias da região, onde? Você encontra no WhatsApp, né? Nosso canal de WhatsApp, entra por meio do QR Code que aparece aí na tela, notícias fresquinhas a todo momento no seu celular. Ok, Mariane Rossi sempre trazendo as notícias do G1 com a gente. Obrigado, uma ótima tarde, Mari. Obrigada, Rodrigo. Tchau, tchau. Até amanhã. Valeu, até mais. Gente, vamos tratar de outros assuntos agora aqui no JT1. Uma pessoa morreu num acidente entre 2 carretas nesta madrugada na rodovia Regis Bittencourt. Foi uma colisão traseira na pista sentido São Paulo, no trecho entre Juquiá e Miracatu. Durante toda a manhã, o trecho ficou congestionado para quem seguia em direção à capital paulista. O local do acidente foi liberado, mas o congestionamento se estendeu até o final da manhã. E até amanhã, o Procon e o Detran realizam uma ação conjunta para orientar vendedores de loja de carros usados lá no Vale do Ribeira. Johnny Aguiar está em Cajati, uma das cidades que está recebendo esta ação de orientação. Quais as orientações estão sendo repassadas, Johnny? Olá, Rodrigo. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando essa edição do JT1. Olha, as orientações repassadas pelo Procon e também pelo Detran, né? Principalmente o Detran, é sobre algumas orientações, alguns documentos importantes que os lojistas precisam ter. Equipes do Detran, junto com o Procon, estiveram fazendo uma orientação, visitando essas lojas agora pela manhã, né? E o Procon também vê a questão de preço, na verdade, a precificação, como é que o preço deve estar em cada veículo, já que carro, né, automóvel também é uma mercadoria importante. Nós vamos falar sobre esse assunto com o Fabiano, que é coordenador regional. Fabiano, papel do Procon aqui hoje. Boa tarde a todos. É uma força-tarefa, uma ação conjunta entre o Detran São Paulo e o Procon São Paulo. No que compete ao Procon São Paulo, nós estamos também atuando em outras frentes também, na questão delicada aí dos bares, adegas, restaurantes, na questão da falsificação da bebida. Parte das nossas equipes está deslocada para esse segmento e parte da nossa equipe veio aqui realizar essa orientação junto às concessionárias, às revendedoras de carros, de veículos aqui do Vale do Ribeira. Ontem na cidade de Registro, hoje aqui em Cajati, orientando o comerciante. Hoje não é um papel de fiscalização, é de orientação no comércio, orientar sobre precificar os produtos que comercializa. O veículo é um produto, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, que os produtos devem ter preço no país. É um segmento que não costuma colocar muito preço, mas a gente reforça essa obrigação. Cada veículo deve ter sua precificação e detalhar, discriminar qual é o produto, qual é o carro, o veículo, a marca, a motorização, são as informações básicas. Além disso, a gente também está entregando uma cartilha hoje para o fornecedor, para ele saber o seu papel no mercado de consumo e ressaltando também aquelas condições de garantia, aquela cobertura de garantia. Geralmente esse segmento também costuma só oferecer para o consumidor uma garantia de motor e câmbio. Como se trata de um produto, o consumidor tem um direito, se eventualmente surgir um vício em 90 dias, sendo um bem durável, de todo o produto, ou seja, de todo o carro. Obviamente, com exceção daqueles componentes que têm um desgaste natural. Esse é um reforço de orientação que o Procon está fazendo na região. Obrigada, Fabiano, pelas suas orientações, pela sua conversa aqui com a gente no JT1. Olha só, Rodrigo, o Detran, só reforçando, o Detran também faz um papel de orientação com relação ao RENAVE, que é o Registro Nacional de Veículo em Estoque, que os lojistas têm que ter. Já está valendo esse ano, mas a partir do ano que vem pode gerar multa. Com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Johnny Aguiar, ao vivo de Cajati. Um incêndio atingiu um sobrado na rua Sebastião de Souza Soares, no Jardim Progresso, em Guarujá. Foi ontem à noite. Segundo os bombeiros, 5 cômodos que ficam na parte de cima da casa foram totalmente destruídos pelo fogo. Outros 2 cômodos no térreo também ficaram danificados. Ninguém se feriu. 16 bombeiros trabalharam para conter as chamas. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Infelizmente, mais uma mulher foi vítima de tentativa de feminicídio aqui na região. Foi no bairro Jockey Club, em São Vicente. A mulher de 62 anos é casada há 23 com o agressor. Juntos, eles tiveram 2 filhos.
A mulher conta que nos últimos 10 anos já tinha sido agredida outras vezes, que ele mudou depois que começou a consumir bebidas alcoólicas. No tempo que a gente frequentava a igreja, porque eu sou evangélica, e ele também, mas aí ele se afastou. Aí ele arrumou um emprego que começou a sair do serviço tarde da noite e começou a beber. E de lá para cá, uns 10 anos, por aí, ele começou a chegar em casa bêbado e começou a me xingar, ofender. E eu fui protelando, né? Só que agora meus filhos estão grandes e eles estão vendo essa situação e eles aí foram tomando as dores. Então sobrou para meus filhos, né, agora, porque eles tinham também meus filhos e tudo. Só que hoje foi o limite, né? E ontem, por volta das 3 horas da tarde, o homem chegou alcoolizado em casa e jogou álcool no corpo da mulher. Na sequência, ele tentou acender um isqueiro por 3 vezes, mas o objeto falhou. Um dos filhos estava no local, de 23 anos, e tentou intervir. Momento, então, em que começou uma discussão. O homem pegou uma faca e tentou contra a vida do filho, que conseguiu sair de casa. A mulher conseguiu chamar a polícia militar via Copom, que foi até o local. Pegou algo para jogar em mim e meu filho veio e interviu e aí quando a gente estava lá na sala, o meu marido pegou o isqueiro para tirar fogo em mim, aí foi quando meu filho foi, empurrou ele caiu, aí foi quando ele levantou e foi para cima do meu filho. E os outros queriam se atracar, se bater um no outro, eu me intervi no meio e não deixei. O casal foi levado para a delegacia e ele foi preso. A polícia apreendeu a faca usada por ele, o isqueiro e o casaco que a mulher usava. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher como tentativa de feminicídio. Fica achando que vai melhorar, porque não melhora, eles não tentam melhora, né? E ao contrário, a gente que vai se estressando, a gente que vai sofrendo as consequências e a família em si sofre com isso, né? Saem fora, vão viver cada um a sua vida, a consequência é pior. Acaba sendo abusivo, né? E eu acabei entrando em depressão, achando que vai melhorar e nada. Por favor, saiam dessa situação enquanto é tempo. Até quando a gente vai ter que presenciar casos absurdos como esse, né? Até quando? Gente, essa semana nós falamos sobre a marcação de exames de mamografia em Santos, mas alguns telespectadores entraram em contato com a gente porque não estavam conseguindo marcar esse exame. É o caso da Luciana. Olha só, ela falou aqui da reportagem, ela foi na policlínica na Ponta da Praia e, para surpresa dela, os 4 funcionários da recepção e agendamentos não sabiam de nada. Disseram para ela que não abriu agenda, que não tem agendamento para exames. Ela procurou uma enfermeira que fez uma solicitação de exames. Aí ela ligou no 0800 e disseram que não tem data. Nem agenda aberta para ginecologista tem. Sem data, sem agendamento para mamografia. Aí nós cobramos a Prefeitura de Santos sobre essa situação, né? A Prefeitura disse que há vagas de mamografia disponíveis no momento via central de agendamento, mandou o 0800. Disse que as equipes das policlínicas estão sendo reorientadas. A Secretaria informa que 1.932 mamografias já foram agendadas para outubro e outras 1.320 já marcadas para novembro, devido ao grande sucesso da campanha Outubro Rosa. Agendas extras foram abertas e Santos ampliou de 1.000 para 1.600 o total de vagas a mais de mamografias para os meses de outubro e novembro. Essa foi a resposta da Prefeitura. Nós informamos a Luciana exatamente sobre essa resposta que a Prefeitura nos deu. E aí ela disse o seguinte: ontem a central não estava funcionando, ligou desde manhã e nada. Na terça informaram que a agenda de outubro já estava esgotada. Ela perguntou de novo, cadê as 1.000 vagas, como foi dito na TV? Aí a Prefeitura de Santos mandou uma outra resposta, dizendo que há vagas de mamografia disponíveis no momento via central de agendamento. Deu aqui essa resposta para a gente que eu já tinha lido. E aí a Luciana, hoje, ela ligou no 0800 e foi informada que não há vagas para mamografia. Ela ligou na ouvidoria e disseram que nada podem fazer e deram o telefone da Secretaria de Saúde. Ela voltou lá na Policlínica da Ponta da Praia hoje e nem a ação do Outubro Rosa está tendo. É o que eu falo do poder público com a população, né? Sobre tudo isso que a gente falou envolvendo a Luciana, a gente vai conversar agora ao vivo com a Vanessa Medeiros, que ela está na Policlínica do Campo Grande para ir atrás de uma resposta
definitiva sobre o que está acontecendo, né? Para não ficar esse jogo de notas aí dizendo um monte de coisa e, na prática, as mulheres sem atendimento. O que a prefeitura está falando, Vanessa? Oi, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A resposta é exatamente essa, que teve uma grande procura, mas parece que eles estão tentando resolver. Eu estou conversando com a Ariane Carneiro aqui, que é a coordenadora de atenção primária à saúde, que foi até com quem eu conversei no início da semana para falar do anúncio das 1000 vagas a mais de mamografia nesse mês. Ariane, a gente anunciou junto com você, né? Falamos no Bom Dia Região, apareceu também no JT1 sobre a oferta dessas vagas, mas a gente está recebendo muitas reclamações, não só da Luciana, que o Rodrigo falou, mas de outras pessoas que foram até as unidades básicas de saúde e receberam respostas de que não havia agenda aberta, que não havia essas vagas a mais. O que aconteceu? Como explicar isso para quem está em casa? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, nós temos 1.300 vagas todos os meses e por conta do Outubro Rosa, nós disponibilizamos mais 1.000 exames, né? Esses exames, assim que eles foram encerrados, o município não conseguiu mais fazer o agendamento. A procura é grande. A procura é muito grande, então por conta dessa procura a gente vai disponibilizar mais vagas, né? Então hoje, a partir da tarde, a município pode, ela que já tem o pedido, ela já pode ir tanto para a sua unidade básica ou ligar no 0800. Realmente, nesse momento, a gente não está fazendo agendamento, então a gente está abrindo novas vagas que vão estar disponíveis no período da tarde. Mas e como explicar para quem está em casa a resposta dos funcionários, por exemplo, que a Luciana recebeu, de que não estavam sabendo de nada dessas ofertas, dessa oferta a mais? Isso aconteceu porque assim que o sistema trava, né? Assim que a gente chega nas 1000 vagas, o sistema trava. Então, a recepção ela não consegue fazer esse agendamento, né? Então, ele bloqueia e aí ele não conseguiu fazer esse agendamento e aí a resposta que ele deu para a munícipe é que não tinha mais vagas. E no 0800? O 0800 também, no mesmo momento. Assim, quando foi preenchidas as 1000 vagas disponíveis, né, a mais, além das 1.300... o 0800 fica indisponível, né? Ele recebe a instrução de que não tem mais. Então, por isso que foram abertas novas vagas. Lembrando que a gente já fez, né? Já tem agendados mais de 3.000 exames para mamografia esse mês. Tem uma lista de espera? Dá para priorizar os casos que já estão nessa lista? Agora a gente vai priorizar quem for na unidade, né? Então, no período da tarde, assim que tiver a liberação, então a prioridade vai ser para quem fizer o agendamento na unidade ou através do 0800. Lembrando que a gente vai disponibilizar durante todo o ano, né? Não só no mês de outubro, a município pode procurar a sua unidade básica. Ela não tem a necessidade de fazer no mês de outubro a mamografia. Muito obrigada pelas informações, Ariane. Então, Rodrigo, você viu, a Ariane se comprometeu aqui em nome da Prefeitura de que quem for na unidade básica da sua casa, mais perto da sua casa, hoje à tarde já vai ter a vaga, já vai conseguir fazer o agendamento e também pelo 0800. A gente vai continuar acompanhando, viu? Com você. Obrigado, Vanessa Medeiros, pelas informações. Só fica o questionamento, né? Será que são só 1000 mulheres que precisam fazer o exame? São muitas mais, né? Muitas mulheres precisam e dependem de fazer o exame. Então, por que não pensar num modelo estratégico para diluir essa conta ao longo do ano, para não fazer com que haja uma procura muito grande, da qual a Prefeitura não daria conta de atender? Só essa reflexão. É bacana, é importante ter isso, mas o desserviço da pessoa perder, às vezes, o tempo dela indo e voltando toda hora da policlínica para não conseguir o atendimento, além de ser frustrante, mostra que o poder público precisa olhar com um pouquinho mais de atenção para o dia a dia, não apenas em ações pontuais, mas o dia a dia é fundamental, 365 dias por ano, Prefeitura de Santos. A seguir, vamos falar sobre taxas públicas de Mongaguá. Hoje está pesado aqui, a gente volta já. O empresário Marcelo Neri lança hoje o livro Tabuleiro da Existência, uma mistura de psicologia, filosofia e espiritualidade. É um romance que trata da jornada de um executivo que, no auge da carreira, começa a se perguntar o que realmente dá sentido à vida. O lançamento é hoje, às 19h, na Pinacoteca Benedito Calixto, ali na praia. Rafael Mota de volta para anunciar taxas em Mongaguá.
Rodrigo, na segunda-feira a Câmara Municipal aprovou 2 projetos que foram enviados pela prefeita Cristina Wiazowski para mexer em 2 taxas municipais. Uma delas, a taxa de lixo, que é cobrada juntamente com o carnê do IPTU todos os anos, e também o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que é pago toda vez que há a venda de um imóvel e incide uma taxa sobre essa transação. Aqui no caso da taxa de lixo, como a gente vai ver aqui na tela, tem uma regra atual que é a seguinte: cobram-se R$ 4,00 por metro quadrado para imóveis residenciais, R$ 6,50 por metro para não residenciais, que tenham até 100 metros quadrados, e R$ 10,50 por metro para não residenciais acima desse tamanho. O que é que vai mudar com essa nova regra que vai passar a valer assim que a prefeita Cristina Wiazowski sancionar essa lei? Vai ter uma tabela progressiva para a cobrança da taxa do lixo. Por exemplo, para imóveis de até 60 metros quadrados, são R$ 336,55 por ano de cobrança. Para saber se o cidadão vai ter aumento ou diminuição nesse caso, por exemplo, basta ele pegar o valor atual, aqueles R$ 4,00, multiplicar pelo tamanho da casa dele, saber quanto ele paga. Agora tem quanto ele vai passar a pagar. É claro que não é só isso, tem mais de uma dezena de possibilidades. Há uma divisão por tamanhos de imóvel, conforme a metragem quadrada de cada um. E isso vai fazer com que, por esse cálculo, por essa tabela que vai sair na lei, cada cidadão saiba se vai pagar mais ou menos. Vai ter casos de aumento, casos de diminuição. E também tem até R$ 1.117,25 por ano, acima de 300 metros quadrados para não residenciais. Agora, mudando a tela, a gente vai ter a tabela progressiva para imóveis também não residenciais. Aqueles anos residenciais, Rodrigo, desculpe. Agora sim, não residenciais, de R$ 631,00 até 60 metros quadrados e R$ 1.125.000 por ano, acima de 201 metros quadrados, grandes empresas, indústrias que houverem em Mongaguá com essa metragem. Vamos lá. E a gente tem ainda aqui a mudança do ITBI, que é aquele imposto para quem está comprando, vendendo imóvel, né? Exatamente. Hoje ele é de 2% do valor da transação e com essa alteração do ITBI vai passar a ser de 3%. Um exemplo prático: se alguém vendeu um imóvel por R$ 100.000, venda e compra, em vez de serem cobrados R$ 2.000, o ITBI aumentaria para R$ 3.000. Na prática, um aumento de 50%. E, Rafael, para a gente finalizar essa história aqui que estão aplicando o golpe com o WhatsApp do prefeito de São Vicente, Caio Amado. Pois é, você falou tanto no primeiro bloco a respeito da necessidade de dinheiro que a prefeitura de São Vicente afirma ter, que surgiu aí um golpista no WhatsApp dizendo o seguinte: olha, manda dinheiro para mim, sou o prefeito, me ajuda. Tinha até dinheiro para pedir despesa do gabinete. O prefeito Caio Amado postou que não tem nada a ver com isso, só tem um número de WhatsApp, que é esse que está na tela, e que dizem algumas pessoas que nem sequer funciona direito, mas de qualquer maneira ele existe. O prefeito só anunciou que conseguiu mais R$ 835.000 por ano para custeio do Hospital do Vicentino. 6 leitos de UTI, internação para alimentação de pacientes, em conversa que teve nesta semana com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ok, Rafael Malta volta na terça-feira da semana que vem e a gente volta em instantes. Até já. JT1 de volta, 12h40, imagens ao vivo da área central de Santos. A chuva hoje diminuiu em comparação com ontem e anteontem, mas ainda tem possibilidade de termos chuva hoje. Aliás, temos ainda algumas áreas de instabilidade que estão vindo do sul do país para cá e podem, a partir das próximas horas, provocar temporais pontuais e isolados. Tá? Nada de chuva extremamente volumosa, assim, mas deveremos estar atentos a isso. A gente tem imagens ao vivo também de Cajati, no Vale do Ribeira. As temperaturas vão permanecer na faixa hoje dos 18, 19 graus, não deve sequer passar dos 20 e a tendência também é de chuva a qualquer hora, agora à tarde, no Vale do Ribeira, em Cajati, por exemplo, em Registro, enfim. Essas áreas de instabilidade estão vindo já do sul do país, estão na região de Curitiba neste momento. Uma exposição que acontece no shopping da Aparecida, em Santos, promete te colocar dentro do maior porto da América do Sul. A sala circular tem 5 metros de diâmetro e foi montada especialmente para a exposição. O Porto de Santos em 360 graus vai até você. O espaço é cercado por painéis de LED de alta resolução, formando um cenário imersivo.
Durante a exibição, o visitante acompanha de perto a movimentação de navios, os terminais e as operações que acontecem todos os dias no Cais Santista. Tudo com tecnologia de ponta e imagens reais. A nossa proposta é essa. Os moradores da região e também os turistas conhecem muito pouco do nosso porto. Então nós usamos essa tecnologia de imersão 360 para trazer para as pessoas a emoção de estar nesse local. A Márcia sempre morou em Santos, mas confessou que nunca tinha conhecido o porto por dentro. Uma sensação de estar no barco olhando cada pedacinho do porto que eu nunca vi. O navio de perto, assim, foi muito bom mesmo. Entre janeiro e agosto, o Porto de Santos movimentou mais de 122 milhões de toneladas de cargas, com a passagem de 3.800 navios. Só no ano passado, o complexo atingiu o maior volume da história, 179,8 milhões de toneladas. Quem vem ao shopping pode aproveitar a programação toda em família. Normalmente a gente sempre vê o porto de longe, né? Mas aqui dá para ter uma noção do tamanho da sua grandiosidade e a importância dele, não só para a nossa região, mas também para todo o país. Acontece muito na nossa cidade, na nossa região, apesar do porto ser o maior empregador da região, o maior equipamento econômico, nem todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer por dentro. Então a ideia era democratizar, trazer para a pessoa que vem aqui ao shopping conhecer a exposição, conhecer o porto por dentro, ver como ele funciona. Você pode estar ao mesmo tempo em cima de uma cabine de um portainer, pode estar dentro, se sentir dentro de uma locomotiva, dentro de uma embarcação, visitando realmente o Porto de Santos e vendo suas operações de frente. Além da sala imersiva, o público também pode visitar a mostra Profissões do Porto, com imagens e informações sobre as diferentes áreas de trabalho no setor portuário. Uma parceria com o Senep e a ETEC Santos. São 16 imagens que nós temos lá, mostrando algumas profissões em diversos terminais. O legal é que a gente tem profissionais de vários terminais. Então, assim, para quem não conhece o porto é muito legal e para também quem conhece, às vezes a pessoa está lá na foto, às vezes um amigo dessa pessoa está lá. Então, acho que é bem legal para quem conhece, para quem não conhece, para quem trabalha ou não. Com a ajuda da tecnologia, a exposição aproxima a comunidade da rotina portuária, reforçando o papel do Porto de Santos, que não para de crescer. Achei interessante, ele aborda muitas curiosidades interessantes sobre o Porto de Santos. Amei! 100% aprovado. Eu recomendo. A atração funciona até domingo durante o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado, das 10 da manhã até as 10 da noite e domingo das 11 da manhã às 10 da noite. As sessões têm capacidade para 6 pessoas por vez e versões em português, legendado e em inglês. Mais notícias da região no JT2 e tem um aviso importante. Amanhã, por causa do jogo entre Brasil e Coreia do Sul, o Bom Dia Região vai começar bem mais cedo, às 5 para 7 da manhã. Obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.